Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra, e convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Lucas 7, a partir do versículo 41. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Eu quero, antes de nós orarmos, que você medite em espírito nessa pergunta do Senhor Jesus: qual deles o amará mais? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa presença, Senhor, nesta manhã. Senhor, Tu tens nos visitado de uma maneira tão, Senhor, maravilhosa nesta manhã, Pai. É tão bom sentir a Tua presença e o mover do Teu Santo Espírito neste lugar, ó Pai. Senhor, que o Senhor continue se movendo e falando conosco, ó Pai, através desta palavra. Senhor, cremos que o Senhor preparou algo, Pai, totalmente especial para as nossas vidas nesta manhã. Cremos que esta palavra vem de encontro, ó Pai, para aquilo que o Senhor preparou para nos abençoar nesta manhã. Que Tu tenhas toda a liberdade e Tu possas falar livremente, Pai, sem nenhuma barreira e sem nenhum impedimento. Que o Senhor possa usar a minha vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu estava ali orando e meditando e o Senhor me levou a esse texto. E a essa pergunta, que ele faz para Simão, o fariseu: qual deles o amará mais? O quanto nós amamos ao Senhor Jesus. Qual é o tamanho do nosso amor para com o Senhor Jesus? E nesse texto nós vamos ver, que o Senhor, Ele olha para a nossa vida e Ele, por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós vivemos, Ele vê a intensidade do nosso amor para com Ele. Não é por aquilo que nós falamos, é por aquilo que nós vivemos, é por aquilo que nós fazemos. É que Ele vai ver a intensidade do nosso amor para com Ele. E aqui Ele vai mostrar 2 pessoas, uma mulher pecadora e vai mostrar Simão o fariseu nesse texto. E Jesus vai fazer uma comparação entre eles. A maneira como eles agiram para com o Senhor Jesus. Jesus vai dizer: essa é a maneira que eu vou trazer para dentro dessa pequena ilustração, dessa pequena parábola que ele conta. Um credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar, e ele perdoou a ambos. E ele pergunta para Simão: qual deles o amará mais? Qual deles vai ser mais grato? Qual deles vai ter uma intensidade de um relacionamento maior com ele? E ali depois ele vai fazer uma analogia e depois nós vamos chegar em comparando a atitude da mulher com a atitude de Simão. Então, que Deus olha para nós todo o tempo. Deus está olhando para nós. Você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que Deus é extremamente observador. Deus observa cada detalhe da nossa vida está diante dele. Ele não se impressiona com aquilo que nós falamos, mas ele observa a maneira que nós vivemos. Porque muitas vezes nós falamos coisas muito bonitas e cantamos coisas muito bonitas, mas
não vivemos aquilo que nós cantamos. E não vivemos muitas vezes aquilo que nós dizemos para o Senhor. Então o Senhor vai olhar para a nossa vida, e quando Ele olha para a nossa vida, normalmente Ele vai colocar a sua palavra como se fosse um espelho diante de nós, para que nós possamos, olhando para a palavra, enxergar quem nós somos e aquilo que nós estamos fazendo, e através deste enxergar, nós possamos nos corrigir. Possamos entender aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos errando, aonde nós podemos melhorar. Muitas vezes nós não estamos errando nem falhando, mas muitas vezes nós temos que melhorar. Nós estamos fazendo certo, mas nós não estamos fazendo na intensidade que deveríamos fazer. E a Bíblia nos ensina a amarmos ao Senhor de que maneira? Como é que Deus diz lá para Moisés? Amarás ao Senhor como? Com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então Deus quer ver, irmãos, intensidade na nossa vida. Por isso lá em Apocalipse Ele vai dizer para a igreja de Laodiceia: tu és morno, não tem a intensidade que eu queria, não tem o amor na intensidade que eu queria, não tem se esforçado da maneira que eu queria, não tem morno. Não é frio, mas também não é quente. É morno. E o Senhor diz: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Oxalá foras frio ou quente. Por que Deus fala foras frio? Quente a gente entende. Mas por que Deus diz oxalá foras frio ou quente? E quente a gente sabe que é o padrão ideal. Mas por que Deus diz quem deras foras frio? Porque provavelmente o frio ele sabe que ele precisa se esquentar, mas o morno ele está acomodado. O morno olha e fala assim: eu não sou frio. Aí Deus diz para ele: mas também não é quente. Mas ele acha que por ele ser morno e não ser frio, está tudo bem. E aí é que é o perigo. Deus diz: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Se você fosse frio, você ia ter a consciência de que você precisa ser aquecido, e você talvez buscasse o aquecimento, mas o morno ele está acomodado, ele não quer buscar mais, e ele acha que aquilo que ele já tem é o suficiente, e esse é um grande perigo. Primeiro Jesus vai mostrar nesse texto a vida da mulher, e eu quero ler com vocês a partir do versículo 37, diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Qual é a intensidade dessa mulher? Total. Ela não está se importando se ela foi convidada ou não, ela não está se importando se as pessoas vão julgá-la, se as pessoas vão fechar a cara, se as pessoas vão apontar o dedo para ela não está se importando com nada. O que importa para esta mulher é o Senhor Jesus. É o que ela pode fazer para o Senhor Jesus, para expressar o seu amor, para expressar o quanto o Senhor Jesus é importante na vida dela. Esse vaso de alabastro com unguento, normalmente isso não era uma coisa barata, era uma coisa cara. Normalmente, e esse texto aqui não vai falar, mas outro texto vai falar, porque existem 3 passagens que vão mostrar uma atitude semelhante. Mateus vai mostrar, Marcos vai mostrar outra, diferente dessa. Tem essa e tem mais uma lá em João. E a de João nós sabemos quem é. As outras 2 não são identificadas. Diz mulher pecadora, uma mulher. Mas a de João vai dizer que é Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta. Também tem uma atitude semelhante. E para essa primeira mulher que está em Mateus e Marcos, vai dizer que aquilo que ela ofereceu para o Senhor, o vaso de alabastro, aquele unguento, valia o salário de um ano inteiro. Uma grande soma de dinheiro ela coloca. E provavelmente, esse aqui não fica atrás, também tinha um alto valor. Então ela está simplesmente expressando que o Senhor Jesus é tudo para ela.
Ela está amando da maneira que Deus diz que nós devemos amar, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E é assim, é dessa maneira, esse é o padrão que Deus quer de nós. Tudo. Tudo. Deus não quer um pedaço da nossa vida, Deus quer toda a nossa vida. Deus não quer um pedaço do nosso tempo, Deus quer todo o nosso tempo. Deus não quer um pedaço do nosso coração, Deus quer todo o nosso coração. Eu preciso entender isso. Pastor, como é que eu vou viver então se Deus quer todo o meu tempo? A Bíblia diz orar em todo o tempo. Como é que pode? Pode, a gente tem que aprender a viver em espírito de oração. E a gente tem que aprender a viver sempre ligado no Senhor, em todo momento. Nós precisamos aprender a fazer dessa maneira, porque é dessa maneira que agrada ao Senhor. Esse é o padrão que Ele estabeleceu como um padrão satisfatório para as nossas vidas. Não é Deus que tem que entender que eu sou ocupado, não é Deus que tem que entender que eu não tenho tempo para Ele, não é Deus que tem que entender que eu tenho as minhas coisas. Não, sou eu que tenho que me adaptar e aprender a viver da maneira que Deus quer que eu viva. E esta mulher fez isso. E quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós entendemos que é possível a gente ser extremamente ocupado, a gente ser extremamente carregado de responsabilidades e mesmo assim priorizar o Senhor e o seu reino. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Ah, mas eu não consigo. Se Daniel conseguia, tendo todas as obrigações, sendo encarregado de tudo que ele era, e Daniel não estava correndo o risco de ser demitido se ele falhasse. Daniel corria o risco de ser morto se ele falhasse. Mas ele se dedicou de uma tal maneira que entrou o favor de Deus sobre ele. E quando seus inimigos tentam achar alguma falha na vida dele, não encontram nada. Se um homem que ora tanto, que se dedica tanto a Deus, ele vai deixar passar alguma coisa. Ele vai falhar em alguma responsabilidade. Ele vai falhar em algum compromisso. Ele vai falhar em alguma coisa. Não acharam nada. Aí você vai dizer, como é que Daniel conseguia? Não só naturalmente, mas sobrenaturalmente. Porque entra o favor de Deus. Amém? E o outro estilo, nós precisamos olhar aqui, é Simão. Mulher pecadora, ela está na intensidade correta e da maneira correta. Mas vamos ver como é que Simão se portou diante do Senhor. Primeiro está ali no versículo 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Pois no versículo 39, a mulher entra e a mulher está ali adorando ao Senhor, chorando. E no 39 diz, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Simão não está da maneira que ele deveria estar. Ele convidou Jesus para estar na casa dele. E depois, quando Jesus vai comparar a atitude dele com a atitude da mulher samaritana, nós vamos ver que ele foi morno. Ele convidou Jesus para estar na casa dele, mas talvez ele ficou preocupado com outros convidados, talvez ele ficou preocupado com pessoas que ele consideraria tão ilustres, vamos dizer, ele se sentiu tão honrado com a presença delas na sua casa, ele se envolveu com outras coisas e não deu ao Senhor Jesus a intensidade que ele deveria dar, não amou o Senhor Jesus como ele deveria amar, não colocou todo o seu entendimento no Senhor Jesus, não colocou toda a sua força na pessoa do Senhor Jesus, e ainda julgou quem estava fazendo aquilo que Deus queria que fosse feito. E aí Jesus vai analisar ambos, a partir do versículo 44, Jesus vai contar aquela parábola que nós lemos no início, para que Simão entendesse quem amou mais, e Jesus vai dizer, você julgou bem. Aí agora Jesus vai aplicar isso na vida dele e na vida da mulher pecadora. Versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse para Simão, vês tu esta mulher?
Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ele deveria ter dado água para os pés do Senhor Jesus, mas ele não deu. Por que ele não deu? Não sei. De repente ele estava muito ocupado. De repente chegou outra pessoa junto com o Senhor Jesus, ou chegou outra pessoa na frente do Senhor Jesus, ou chegou alguém um pouquinho depois do Senhor Jesus. O fato é que ele não deu a atenção que ele deveria dar ao Senhor Jesus. Talvez alguém da cozinha o chamou, talvez um dos criados o chamou, talvez houvesse alguma outra necessidade, mas o fato é que ele não deu a atenção que ele deveria dar para o Senhor Jesus. E Jesus disse: tu não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, não me saudaste com um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não ungistes a minha cabeça com óleo, também o beijo e ungir a cabeça com óleo significava a estima que se tinha com o convidado. Não me deste o ósculo, não me beijaste, não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Não foi simplesmente com azeite de oliva, foi com unguento. Foi com algo muito mais precioso. Jesus está dizendo: olha, eu não precisava ter sido com unguento, mas deveria ter sido. Deveria ter sido. Amém? E aí Jesus diz: por isso digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Você vê que a intensidade é completamente diferente de um e de outro. A atenção, a reverência, a importância que se dá à pessoa do Senhor Jesus é completamente diferente de um e de outro. E agora eu pergunto para você, você não precisa me responder, mas você analisa no seu coração. Qual é a importância que o Senhor Jesus tem na tua vida? Qual é a importância que Jesus tem na nossa vida? Não é para você responder uma resposta pronta, mas eu quero que você analise a tua vida, como é que está? Nas tuas prioridades, na tua rotina, no teu dia a dia, qual é o lugar que Jesus ocupa na tua vida? É isso que você tem que analisar. Qual é a importância que você tem dado ao Senhor Jesus no teu dia a dia? Qual é a importância que você tem dado para o Senhor Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? Talvez o domingo seja o dia da maior intensidade, mas o Senhor Jesus, como eu disse para você, Ele não quer só um dia. Ele quer todos os dias. Ele não quer só uma fração da nossa vida, Ele quer toda a nossa vida. Ele não quer só uma fração da nossa atenção e do nosso tempo, Ele quer toda a nossa atenção e todo o nosso tempo. Ele quer todo o nosso amor, Ele quer tudo de nós. Tudo, tudo, tudo. E quando eu falo tudo, irmão, tudo. Tudo que qualquer ser humano pode dar. Tudo que qualquer ser humano pode fazer, Ele quer. Porque, irmãos, nós temos que entender que nós devemos amar a Deus da maneira que Ele pede, porque Ele deu tudo. Deus deu tudo por nós. O que Deus negou para nós? A palavra de Deus diz que Ele não negou o seu próprio Filho, não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou para morrer por nós na cruz, assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa culpa, assumiu as nossas transgressões, assumiu a nossa morte. Ele fez tudo. Não mediu esforços. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a tua vida de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você não perecesse. Ele te resgatou do inferno, aleluia. Ele te resgatou da perdição eterna. Ele te comprou. E Paulo vai trazer isso bem claramente. Não sabeis que não pertenceis mais a vós mesmos. Fostes comprados. Nós fomos comprados, irmãos, e Deus tem um propósito, e o propósito é que
e nós possamos viver para Ele, na intensidade que Ele pede, da maneira que Ele pede. E Jesus vai retribuir o amor. E ele começa no 47, que eu já li: por isso digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Significa que quando eu tenho consciência do meu pecado, consciência do que Jesus fez por mim, como que eu vou amar a Deus? Muito. Mas se eu não tenho consciência dos meus pecados, mas se eu não tenho consciência do tamanho da salvação que Deus fez por mim, mas se eu não tenho consciência do tamanho do sacrifício que Deus fez para mim, então eu vou amá-lo pouco. O fato de eu amar pouco a Deus significa que eu tenho pouco conhecimento daquilo que Jesus fez por mim. Ou talvez eu acho que eu sou bom, ou talvez eu acho que eu sou melhor, ou talvez eu acho que eu sou merecedor de alguma coisa. E aí significa que eu estou conhecendo pouco a palavra de Deus. Porque quando eu vou para a palavra de Deus e eu vejo, aleluia, o que eu sou diante da palavra de Deus, eu não vou ter nenhuma outra atitude a não ser como a do apóstolo Paulo de dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando a gente está amando mais esse mundo do que a Deus, nós não temos ideia de quem nós somos diante da santidade de Deus. Mas a partir do momento que eu entendo a santidade de Deus e o tamanho da minha corrupção e do meu pecado, eu vou ser uma gratidão tão grande, um zelo tão grande vai tomar conta do meu coração. E eu vou responder ao amor de Deus com uma intensidade que agrada a Deus. Porque eu sei quem Ele é e o que Ele fez na minha vida. Nós vemos exemplos disso no Antigo Testamento. O exemplo de Raabe é um, e o exemplo de Ruth é outro. Como que Ruth amou a sua sogra? Até muitas pessoas usam ali um trecho da declaração do amor de Ruth pela sua sogra em casamentos. E é bonito. Onde quer que tu fores, irei eu também. Onde quer que pousares, eu pousarei também. Teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Nada a não ser a morte vai me separar de ti. Que expressão de amor tão maravilhosa. As pessoas usam em casamento, mas é a expressão de amor de uma nora pela sua sogra. Amou com todo o seu coração, com toda a intensidade do seu coração. Esse é o padrão que Deus quer que nós amemos a Ele. É dessa maneira que Deus quer que nós o amemos. Da maneira que Raabe fez, ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias, irmãos. Porque ela tinha ouvido falar daquilo que Deus tinha feito, ela tinha ouvido falar de como Deus estava conduzindo aquele povo, e ela quis aquela história para ela. Eu quero participar disso também. Eu quero essa vida também. Ela desejou para ela e ela buscou para ela. Irmãos, isso nos mostra que nós devemos desejar e buscar as coisas de Deus para nós. Quem era Raabe? Uma prostituta. Quem era Raabe? Uma inimiga de Israel. Ela fazia parte do povo que era inimigo de Israel. Mas ela não se tornou inimiga de Israel por causa do seu muito amor. Deus vai responder ao nosso amor. Deus vai responder à nossa consagração a Ele. Deus vai responder, meu irmão, à medida que você, não é o que você fala, mas é o que você vive para Ele. Ele vai responder, Ele vai ver e Ele vai responder. Diz a palavra do Senhor, e quando o Senhor Jesus era ainda um menino, 2 pessoas havia no templo e viviam consagrados de uma maneira tal que Deus prometeu: vocês não morrerão antes de verem, de pegarem nos braços a redenção de Israel. Para a nação, eles não tinham valor nenhum. Quem era Simeão e quem era Ana para a nação? Eram oficiais? Eram nobres? Eram ricos? Não. Mas consagrados ao Senhor. Deus não mostrou para reis,
Deus não mostrou para nobres, Deus não mostrou para príncipes, mas Deus colocou no braço dos seus servos aquele bebê, o Senhor Jesus. Então Deus vai responder ao nosso amor, às nossas atitudes. Quando Jesus declara isso no versículo 48, os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Talvez Simão estivesse entre eles. Aí Jesus vai dizer à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. E por que Jesus não disse para Simão, a tua fé te salvou? Porque Jesus não disse, vai em paz para Simão? Porque Jesus não disse, os teus muitos pecados te são perdoados? Porque Simão está num padrão de vida que é o padrão morno. E Deus disse, eu vou fazer o que com o morno? Vou vomitar da minha boca. Vou lançar fora de mim. Vomitar da boca, a gente precisa entender que não é uma expressão longe, mas olha, pensa, a igreja é o quê? Nós somos o quê? Corpo de Cristo, nós estamos unidos ao Senhor, nós fazemos parte de Jesus. Quando Jesus disse para aquela igreja, eu vou vomitar vocês da minha boca, quer dizer, eu vou jogar vocês, vou tirar vocês de dentro de mim. Vocês não fazem parte de mim. Vocês não fazem parte da minha vida. Vocês não fazem parte do meu reino. Vocês não têm mais nada a ver comigo. Que Jesus está dizendo, então nós temos que olhar, e aqui Jesus não diz para Simão que os seus pecados são perdoados, Jesus não diz para Simão que ele está salvo, mas diz para a mulher. Então essa é a importância, essa é a diferença que faz na nossa vida o quanto nós amamos ao Senhor Jesus. Um dia todos nós vamos estar perante o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não vai analisar aquilo que nós falamos. Olha, naquele culto você falou isso. Olha, quando você estava na sua casa você falou aquilo. Não, Jesus vai analisar o que nós vivemos. Olha, quando você viveu isso, você viveu aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Ele vai analisar a nossa vida. Lá, quando você olha Apocalipse, vai dizer, abriram-se os livros e nós vamos ser julgados, todos os seres humanos vão ser julgados por aquilo que está registrado no livro, segundo as nossas obras. É aquilo que nós fizemos, que conta diante de Deus. É lógico que a palavra também diz que nós vamos dar conta de cada palavra ociosa que sair da nossa boca. O que é isso? Falei por falar. Amo ao Senhor, o Senhor é tudo para mim, mas não vivo nada disso, é uma palavra ociosa. Não, agora eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não faço nada do que eu falei, que eu prometi para Deus. É uma palavra ociosa, eu vou dar conta no dia do juízo. Mas quando nós, aleluia, a gente não precisa nem falar, mas a gente vive. E Jesus exemplifica isso numa outra parábola. Um homem tinha 2 filhos, disse para o primeiro, vai trabalhar na vinha. E ele falou, não. Mas depois se arrependeu e foi. Disse para o segundo, vai trabalhar na vinha. Eu vou, mas não foi. O que Jesus disse? Que eles vão ser julgados por o que eles falaram ou pelo que eles fizeram? Pelo que fizeram. Jesus pergunta, qual deles fez a vontade do Pai? O que disse não se arrependeu e foi? Ou o que disse sim e não foi? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Você entende que não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. É o que a gente faz. Deus está olhando, Deus está acompanhando a nossa vida, e aquilo que nós fazemos conta diante de Deus. Pastor, não é pelas obras que nós somos salvos. Não é pelas obras que nós somos salvos, é pela fé. Mas Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então a minha fé vai se traduzir na minha vida. A minha fé vai se traduzir nas minhas atitudes. A minha fé vai se traduzir naquilo que eu faço e da maneira que eu vivo. Porque uma fé sem obras, a Bíblia diz, é morta em si mesma, não gera nada.
Então nós precisamos ter uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que nos leva a fazer o que essa mulher fez. Não me importo com que vão me chamar de fanático, vão me chamar de louco, não importa o que as pessoas vão dizer, você está indo muito na igreja, você está orando muito, não importa o que as pessoas vão dizer, o que importa é o que Deus está olhando e está vendo na minha vida, é isso que importa. Os apóstolos foram açoitados, foram ameaçados a nunca mais pregar no nome de Jesus. E qual foi a resposta deles? Estavam correndo o risco de ser mortos e levar uma surra de novo. Tinha acabado de apanhar. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que disseram Sadraque, Mesaque e Abednego diante da ameaça de Nabucodonosor? Nós não vamos nos curvar. Não vamos mudar a nossa vida. Mas vocês vão morrer. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salva-la. É isso que nós precisamos entender, irmão. Eu estou ganhando minha vida ou estou perdendo minha vida? Se eu estiver vivendo com as minhas prioridades acima das coisas de Deus, eu estou perdendo a minha vida. Mas se eu colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, eu posso até estar perdendo para esse mundo, mas eu estou ganhando na eternidade. Eu posso estar até perdendo para esse mundo, mas eu estou ganhando com o Espírito Santo de Deus na minha vida. E só Deus é que sabe o que Ele vai fazer na nossa vida. Olha Moisés abriu mão de uma vida no palácio, ele perdeu a vida. Quem olhou para ele e falou, Moisés, está louco, você vai sair do palácio para viver como escravo? Moisés, está louco, você vai deixar essa oportunidade que caiu do céu para você, da filha do faraó se afeiçoar, da filha do faraó te levar para dentro da corte, da filha do faraó fazer você ser chamado como filho dela, você vai desperdiçar isso? Ele desperdiçou, mas ele ganhou. Ele perdeu tudo para o mundo, mas ganhou tudo com Deus. Então essa é a decisão que nós temos que fazer dia a dia. Todos os dias eu vou ter que escolher. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso dizer não para mim, preciso dizer não para a minha carne, todos os dias, para que eu possa agradar a Deus, para que eu possa satisfazer a Deus. E importa agradar a Deus, importa satisfazer ao Senhor, para que eu receba do Senhor aquilo que Ele quer colocar na minha vida. Eu preciso do perdão dos pecados e eu preciso de salvação. Todos nós precisamos do perdão dos nossos pecados e da salvação que Cristo tem para nos dar. Feche teus olhos.